Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD, da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. E aí, estudou a lição desta semana? Vamos exercitar nosso entendimento para nosso encontro de amanhã? A lição desta semana, a de número 7, é de uma importância tremenda para a nossa caminhada cristã. Nós vamos mergulhar juntos nos princípios da palavra que nos ensinam a como viver em vitória, de acordo com a vontade do nosso Deus. Para a gente organizar o nosso estudo, nós vamos seguir uma linha de raciocínio bem clara. Primeiro, vamos falar sobre a realidade do nosso adversário espiritual. Depois, vamos analisar as propostas e as estratégias que ele usa. Em seguida, vamos identificar as práticas dele contra a igreja e, por fim, claro, vamos concluir com as chaves para a nossa vitória. Então, para começar, é fundamental a gente reconhecer que a vida cristã envolve, sim, uma batalha espiritual. A Bíblia é muito clara quando afirma que nós temos um adversário real, alguém que se opõe ao povo de Deus e aos propósitos de Deus. O nosso texto áureo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, já nos dá a direção central de todo o estudo. A ordem é para nos revestirmos, para estarmos preparados, porque a batalha é certa. Perceba, não é uma sugestão. É um imperativo, um comando para a nossa proteção e para a nossa firmeza na fé. E aqui está a nossa verdade aplicada. A vida cristã exige de nós duas atitudes que precisam ser constantes: vigilância e prontidão. Sem a vigilância, a gente é pego de surpresa. Sem a armadura de Deus, a gente fica totalmente vulnerável. E o objetivo não é apenas resistir, não. É mais do que isso. É permanecer de pé depois que a batalha passar. Muito bem. Agora que a gente já estabeleceu a realidade dessa batalha, vamos analisar o nosso primeiro ponto, as propostas ardilosas de Satanás. É crucial saber identificar as artimanhas dele para a gente não cair em engano. A Bíblia descreve o nosso inimigo de uma forma muito clara. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos alerta que o nosso adversário, o diabo, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A missão dele é evidente, nos desviar do caminho e nos tirar da vontade de Deus. Agora, atenção a este ponto que é crucial. O inimigo, ele age com propostas que à primeira vista parecem legítimas. Ele oferece fama, riquezas, prazeres, mas o intuito real, o que está por trás dessas ofertas, é um só: tirar o nosso foco daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como nos adverte a carta aos Hebreus no capítulo 12. E esse é um ponto de reflexão muito importante que a nossa lição nos traz. A jornada com Cristo não é uma isenção de problemas. O próprio Jesus afirmou em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A paz que ele nos dá não é a ausência de luta, mas sim a certeza da vitória nele. Pois bem, além daquelas propostas mais óbvias, o inimigo também utiliza estratégias bem mais sutis. Vamos analisar agora como ele age para tentar enfraquecer tanto a nossa fé individual quanto o avanço da obra de Deus no mundo. A parábola do semeador é uma ilustração perfeita disso. Jesus explica, lá em Marcos 4, versículo 15, que quando a semente da palavra cai à beira do caminho e a pessoa não compreende, logo vem Satanás e tira aquilo que foi semeado. A estratégia é muito clara: impedir que a palavra de Deus crie raízes no coração e, consequentemente, gere frutos na nossa vida. Outro campo de batalha importantíssimo é a obra missionária. O apóstolo Paulo ele chega a relatar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que por várias vezes ele quis ir até eles, mas Satanás nos impediu. O inimigo odeia a expansão do evangelho e se empenha ao máximo para colocar obstáculos, porque ele sabe que a pregação da palavra liberta vidas. E além desses ataques que vêm de fora, existe a batalha que acontece aqui dentro. O inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Gálatas 5, nos versículos 16 e 17, descreve esse conflito perfeitamente. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é uma luta constante na vida do crente, e o nosso adversário explora essa tensão para nos enfraquecer. Agora, vamos focar um pouco mais nas táticas específicas de Satanás contra a igreja enquanto corpo de Cristo. Aqui, nós vamos ver como ele usa o sofrimento, o pecado e a falta de perdão para nos atingir coletivamente. A lição nos faz essa pergunta, que é retórica, e a resposta é óbvia. Todo mundo gostaria. É um desejo humano muito natural.
O inimigo, sabendo disso, ele usa as enfermidades e o sofrimento físico para tentar abalar a nossa fé no cuidado e no poder de Deus. Para a gente entender o sofrimento, é importante conhecer a sua origem na Bíblia. Lá no Éden, tudo era inocência. Mas com a proposta da serpente e a desobediência, como a gente lê em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. E como Paulo explica em Romanos 5, por meio do pecado, entrou também a morte e a doença. Mas, graças a Deus, a nossa história não termina aí. A nossa esperança está na promessa de um corpo glorificado, incorruptível, como está descrito em 1 Coríntios 15. O pastor Alex Cardoso resume de uma forma brilhante a tática do pecado. A isca, ela é sempre bonita, ela é sempre atraente. O pecado se apresenta de uma forma agradável aos olhos, mas o seu fim é a morte e o afastamento da presença de Deus. Por isso nós precisamos tanto do discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. E aqui nós chegamos a uma das armas mais devastadoras que o inimigo usa contra a igreja: a falta de perdão. Em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo nos dá uma advertência muito séria sobre dar vantagem a Satanás por meio da falta de perdão. A amargura, o ressentimento, a incapacidade de perdoar, tudo isso cria divisões, enfraquece a comunhão e abre brechas enormes para a atuação do maligno dentro do corpo de Cristo. Chegamos então à conclusão do nosso estudo. Depois de analisar as estratégias e as táticas do inimigo, a gente precisa focar em como podemos, pela graça de Deus, viver em vitória. A conclusão da lição é, na verdade, um chamado à ação. A vitória na vida cristã não é automática. Ela requer viver em vigilância constante, buscar fortalecimento no Senhor, depender totalmente do Espírito Santo e estar firmemente apegado aos princípios da palavra. Somente assim é possível viver a vida vitoriosa que Cristo conquistou por nós lá na cruz. E para a gente fechar nosso raciocínio, essa citação do bispo Abigail de Almeida é poderosíssima. O ato de perdoar não é apenas um alívio pessoal, é uma participação ativa no plano redentor de Deus. Cada vez que a gente perdoa, nós frustramos os planos do inimigo e manifestamos o reino de Deus aqui na terra. Vejo você amanhã, na nossa EBD. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.